É uma boa contratação, então? É uma ótima contratação. Samuel Lino, assim, é um jogador muito fora da curva, jogador que, assim, se a gente pegar os números dele no ataque, é, assim, uma coisa muito impressionante, volume de jogo que ele cria, grande chance criada, é muita coisa, assim, que a gente tem que valorizar, principalmente numa posição que hoje é muito carente no Flamengo, né? E Porque ele é ponta esquerda. por que eles estão liberando? Por que o Atlético de Madrid está liberando um jogador que atuou muito no Atlético de Madrid? Pois é. Não atuou muito? Foram 49 jogos e No Atlético 47 de Madrid. jogos. Isso, no E Atlético tem de uma Madrid. média de minutagem alta, é isso? Tem. No ano passado foram 2.400 minutos, mais ou menos, e no ano anterior 2.900 minutos, mais ou menos, entendeu? Então é aquilo. É uma minutagem boa, né? Acho que é uma minutagem que já bate, por exemplo, mais ou menos o que a gente viu do De La Cruz ano passado, foi uma média ali de 2.900 minutos também. Isso de espaço passa muito pelo Simeone, né? Que tem uma visão diferente de jogo, gosta de um jogador. É quase diferente. como o Felipe Luiz tem feito com alguns jogadores. Tipo, chegou ao Caraz. Lá no Everton pode bombar, pode arrebentar, pode voar na Europa, mas no Flamengo não ia jogar. Exato. Às vezes é uma questão de encaixe. Ele jogou muito com o Simeone, mas depois perdeu um pouquinho mais de espaço, foi perdendo cada vez mais e o Simeone foi trocando, né? As peças, às vezes variava entre um 3-5-2 e um 3-4-3, então às vezes ele jogava de ponta esquerda, às vezes jogava de meia esquerda, e isso foi minando um pouquinho também a performance do Samuel Lino na visão do Simeone, né? Que ele perde um pouco a intensidade quando ele tem que jogar o campo inteiro, né? Jogando lá na frente, depois jogando lá atrás, essa verticalidade toda. Não é muito o que o Samuel Lino faz, ele é mais uma ponta de ataque mesmo, mais armador. Às vezes joga de ponta invertido também, mas é sempre esse estilo. Tá, então, cara, contratação aprovada. Aprovadíssima. Você acha que vai bombar no futebol brasileiro? Sobra. Tem tudo para ser, não é a contratação mais cara do Flamengo. Assim, Me explica por que eu encontrei uma pessoa ainda agora, inclusive, olha só. Isso aqui é um chocolatinho. Prova aí, me diz se é bom. Pô, isso aqui... Sabe de onde é que é? Erro. Chocolate, lá do Rio Sucre, que é a confeitaria do nosso confeiteiro, o Arrascaeta. Eu tava lá, encontrei com a Camila Bastiani lá, a esposa do Arrasca. Tava com a minha esposa lá, as duas estão grávidas, né? E as duas ficaram conversando e tal. E eu elogiei muito lá, tomei um cafezinho e falei, ó, minha esposa adora o doce daqui. E eu encontrei uma pessoa lá. E essa pessoa falou assim, cara, o Flamengo tá contratando o Bruno Henrique, salvo, né, que cada um, a característica de cada um. Sim, claro. Mas um Bruno Henrique jovem. Sim. É um jogador que pode vir a ser um grande destaque do Flamengo, como o Bruno Henrique foi em 2019 e 2020. É verdade? Tem esse potencial, com certeza. É um jogador assim. Não exatamente a mesma função. Não é a mesma característica. O Bruno Henrique tem mais um. O Bruno Henrique tem um estilo muito mais físico do que técnico, né? Ele usa aquela imposição dele da capacidade de correr, da grande estatura dele a favor dele. O Samuel não tem tanto essas coisas, mas ainda assim. É um grande jogador com muito potencial. Já tem título pelo Flamengo, né? Foi campeão da Copinha. Copa São Paulo, 2018, né? São Paulo, quando jogava aqui na base do Flamengo. Ele é do São Bernardo, né? Mas veio aqui por empréstimo para a base do Flamengo, foi campeão e depois voltou e depois foi vendido para o Atlético de Madrid. Então, assim, é um jogador com muito potencial. Já tem alguns títulos, já tem título pelo Flamengo. Então, assim, é um jogador fora da curva. É realmente algo muito fora de série para o Flamengo. Acho que é uma contratação, assim, outro nível, mas tem aquele ponto também. Eu acho que tem que ter essa preocupação, porque é uma contratação muito cara. E isso pode entrar na cabeça de um jogador que ainda é muito 22 milhões de euros. É um pouco mais caro do que o Alcaraz. O Flamengo pagou 20 no Alcaraz, né? 20 no Alcaraz, 22 nele, mas ainda tem a meta. Tem né? meta, tudo bem, Mas, assim, querendo ou não, isso entra no jogador, né? Isso vira uma pressão da torcida em cima do jogador. Entra nele lá ele, né? Então, assim, mas, uma tá confirmado mesmo. Quando já sai esse Here We Go aqui... Aí já sabe, não tem erro. Ainda mais que ele recebe informação muito privilegiada. Ele elogiou o José Boto, já sabemos de onde é que tá vindo a informação, né? Mas que seja, é o que eu falei, que seja. Se é para contratar, que seja. E, inclusive, Joãozinho, olha só, a gente já tem aqui a publicação na minha página, que a minha equipe já apurou e já colocou. Ó. Samuel Lino é a contratação mais cara da história do Flamengo, tá? Essa pressão que você falou. Já chega com essa pressão de ser a contratação mais cara da história do Flamengo. Um jogador que passou pelo Flamengo quando era lateral. Isso aí. Ele novinho, em 2018, e agora volta como ponta, mas badalado, né? Com passagem pela Europa, vindo do Atlético de Madrid. Flamengo fazendo a maior contratação da história, né, do Flamengo, totalizando aí 24 milhões de euros, 156 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo, da última vez que pagou tão caro,
tinha sido 110 milhões, né? O Flamengo tinha pago para contar com... No caso, foi o Carlos Alcaraz, né? Foi justamente o Carlos Alcaraz que o Flamengo tinha sido a mais cara, agora passa a ser Sim. o Samuel Lino. Como é que você vê essa questão? Porque teve gente aí, cara, teve jornalistas já criticando, falando na atual situação do país, o Flamengo fazer uma contratação dessa, que absurdo. Nada a ver, né? Eu acho que assim, seria uma contratação muito mais pesada, realmente uma coisa a se comentar, se a gente estivesse falando de um time que não tivesse condições financeiras, né? O Flamengo é um time que tem caixa, é um time que... O Arnaldo Ribeiro. Que sabidamente, assim, ganhou muito dinheiro na Copa do Mundo de Clubes, acabou de fazer 2 grandes vendas, vendeu o Wesley, vendeu o Gerson. Então, assim, é um time que tem caixa não pra fazer responsabilidade. esse tipo de coisa. Exato. É um time e que responsabilidade tem, assim... são os times de São Paulo, alguns times de São Paulo, que ele deveria falar, que compram e não pagam. Exatamente. O Inter, que não pagou o Flamengo pelo Thiago Maia ainda. O Corinthians, que foi uma loucura para pagar lá o Hugo Souza, o Mateuzinho. A preocupação é essa. Deveria ser com os clubes que têm, sim, ali um problema financeiro e seguem fazendo contratações que são fora da alçada do clube, que não tem capacidade para pagar esse valor, mas fazem mesmo assim. Mas esse é o problema. Eu não acho que o Flamengo seja um culpado por estar fazendo uma contratação que está dentro do seu caixa. Cabe no caixa do Flamengo. Exclusivo aqui a notícia agora. Eu já vou falar de novo de mercado da bola, tem a informação da Raíza Simplício. Mas essa aqui, o Alexandre Matos, lá o CRF Matos no Twitter, acabou de postar, ele retuitou o Martin Ziegler, exclusivo. Lucas Paquetá inocentado. Sim. Essa notícia é ótima pra gente que tá torcendo pelo Paquetá, pela inocência dele. É ótimo, a gente fica muito feliz de saber que entenderam que não foi uma coisa arquitetada por ele, né? Porque para liberar é porque entenderam que ele não planejou aquilo ali. Exato. Alguém da família pode ter usado a informação, mas que não necessariamente ele quis ter vantagem naquilo. Exato. Então, eu acho isso importantíssimo. Mas, para o Flamengo, se estivesse pensando em contratação do Lucas Paquetá, que já tinha meio que conversado com o staff dele lá no Ninho e tal. Tem vice-diretor do Flamengo lá, né? Na agência de... Tem, na agência o Marcos Mota estava lá e tal. Foto hoje lá. Eu sei, mas olha só. Eu acho difícil o Flamengo contratar ele inocentado. Se ele fosse punido somente na Inglaterra, e eu não ia torcer nunca por isso para acontecer uma... Sim, vai vir. Se acontecesse, ele vem pro Flamengo. Eu prefiro ele inocente e não vindo do que ele sendo culpado e vindo, tá? Então, até porque ia gerar uma discussão, muita gente dizendo, o Flamengo tá contratando o cara culpado e tal. Então, gente, olha, que bom, tá? Olha, exclusivo, Lucas Paquetá pronto para ser inocentado das acusações de correção pontual da FA. O órgão do governo vai estar enfrentando a perspectiva de arcar com os custos dos honorários legais do meio-campista do West Ham, que podem ser de até 1 milhão. Lucas Paquetá está pronto para ser inocentado das acusações. O jogador de 27 anos estava enfrentando a ameaça de uma proibição prolongada que poderia ter acabado com a sua carreira depois de ser acusado pela FA de ser deliberadamente contratado em 4 partidas da Premier League. Fontes com conhecimento do caso disseram ao The Times que se entende que o jogador foi liberado por uma comissão reguladora independente, com a decisão a ser anunciada na próxima semana. Tá? Então, semana que vem que a gente vai ter a informação concreta. A FA poderia ter enfrentado a perspectiva de pegar os custos das taxas legais do Paquetá, que podem ser de até 1 milhão, e se recusaram a comentar. Paquetá sempre negou e tal, então trazendo aqui que ele deve ser... A gente não pode falar que já está, porque não houve ainda um anúncio oficial, mas é gente muito bem informada lá, né, que está acompanhando desde o começo o caso, avisando que o Paquetá está sendo inocentado. Chegou uma pessoa aqui, olha só. Tudo bem? E aí, tudo bem? Tô ansiosa para domingo. Vem cá. Chega aí, só falando contigo. Que legal, tô muito feliz. Toma um cartão amarelo. Ela é atleticana, então a gente fala assim, tô feliz, que legal, muito bacana, mas toma um cartão amarelo. Legal, bacana. É aniversário do Hulk hoje, verdade. Tem presente pra ele domingo. Aí, A atleticana, ela deve estar tensa. Cara, eu apostei, o Atlético me ferrou, eu apostei na vitória do Atlético. Todo mundo, né, pai? Em casa, cara, passar nos pênaltis. Pelo amor de Deus. Bucaramanga. Bucaramanga? Que vergonha, cara. Mas vamos lá, mas passou, mas que vergonha, Bem, Fernandinha, você vai provar
o chocolate do Rio Sucre, que é a confeitaria do Arrascaeta. Chega aqui no vídeo, chega aqui no vídeo. Aparece aí. Senta aqui onde estava o João ali, vai lá, ó. Fernandinha vai provar, ó. Aparece no vídeo ali, Fernandinha, aparece no vídeo, ó. Muito bom. Esse é o chocolate do confeiteiro Arrascaeta. Nossa, muito bom. Na verdade, da esposa dele, da Camila. Bom, né? E pertinho. Tomara que ele não faça gol domingo. Eu já batizei você aí. Então, Joãozinho, feliz aí pela notícia do Paquetá, mas eu acho que fica difícil se ele vir pro Flamengo agora, né? A não ser que realmente naquele momento ali, durante, né, enquanto tá isso tudo sendo processado, ele falou que queria sair, talvez possa ter até criado ali uma pequena tensão entre o West Ham e ele, mas eu acredito que o West Ham ainda vai valorizar um jogador que foi um investimento caro, né, era o camisa 10 do clube, então eu acredito que o West Ham vai muito mais focar em recuperar o jogador do que se livrar na próxima janela por uma necessidade. Tinham propostas aí, né, também na mesa, devem voltar agora, ele sendo inocentado.